Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Tudo bom com você? Uma boa tarde para todos que nos acompanham. Uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês nessa grandiosa e rica oportunidade que Deus nos concede, para estar falando da sua palavra. Essa oportunidade que Ele nos tem de estarmos aqui vivos, respirando, o adorando e aprendendo um pouco mais da parte do Senhor, aprendendo um pouco mais quem é esse Deus, e vendo esse Deus se revelar a cada um de nós, a cada dia, a cada ministração, a cada palavra, a cada leitura da Bíblia Sagrada, a gente se aproxima e vê o Senhor Jesus, o Santo Espírito, o Espírito Santo, retirando o véu da ignorância e nós conhecendo cada vez mais esse Deus e esse Deus se revelando cada vez mais a nós e nós conhecendo esse Deus na intimidade, na comunhão, no relacionamento com cada um de nós. Que Deus possa abençoar você nessa tarde. Nós estamos aqui com mais essa oportunidade para falar do amor de Deus. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra estar aqui com cada um de vocês. Hoje, no programa Intimidade com Deus, nós estaremos com o momento da palavra, o momento de meditação da palavra. E quem já viu o nosso post, que a gente compartilha nas redes sociais, sabe que hoje o nosso tema de hoje é túmulo vazio, Nós passamos alguns dias aí sem fazer a nossa programação, entramos em um período de feriado, ponto facultativo, e aí nós tiramos esses dias para estarmos no interior, na roça, com toda a família descansando, e aí eu optei por não fazer a gravação para ter um tempinho mais livre, para nós aproveitarmos a família, tá bom? Então, peço perdão aí por esses dias que nós não ministramos e hoje nós estamos aqui para falar sobre túmulo vazio, Esse é o nosso tema de hoje. O nosso recado de hoje é que tem programação com jovens na Congregação Nova Aliança, encontro de jovens. Então você que é jovem e está próximo ali do bairro da Vila Cruzeiro, que possa estar lá com os jovens, será na Congregação Nova Aliança, que fica localizado na Rua 11, esquina com a 40, Rua 11, esquina com a 40, tá bom? Ontem, sábado, foi dia de Santa Ceia, na nossa congregação foi uma bênção, e acredito que em várias denominações, sempre o primeiro domingo aí é Santa Ceia. E ontem eu não estive na Congregação Nova Aliança, mas estive lá na Igreja Menonita, com a conferência, Paixão, Morte e Ressurreição. Esse foi o tema da conferência e nós estivemos lá ontem no domingo, falando sobre a ressurreição, e a gente vai trazer essa palavra hoje ao seu coração aqui para você meditar um pouco de tudo que o Senhor Jesus fez por amor a cada um de nós, tá bom? Manda um abraço para todos ali da Igreja Menonita, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, tá bom? Um abraço para você que está acompanhando, que sempre acompanha. Não sei como você ficou esses dias aí sem receber, se ficou triste ou não, mas nós estamos aqui para falar do amor de Deus, tá bom? Que Deus possa abençoar você grandemente. Vamos para a nossa programação? Vamos para o nosso tema de hoje? Vamos ministrar a palavra de hoje? Então vamos lá. Nós vamos utilizar como base para falar sobre o túmulo vazio. Nosso tema de hoje é Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 8, tá bom? João, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 8, diz o seguinte a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Amém? É esse o texto que nós vamos utilizar para
meditar no nosso tema de hoje, que vai falar sobre o sepulcro vazio, né? E é isso o nosso tema de hoje. Ontem, domingo, foi o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo no qual o Senhor Jesus se ergueu e se levantou dos mortos e ressuscitou, né? E como ele era as primícias e ressuscitou, nós também que cremos, que acreditamos que tudo isso é real, que tudo isso é verdadeiro, também um dia, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com ele para toda a eternidade. Nós vamos falar hoje do nosso tema túmulo vazio e falar justamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, falar sobre esse grande milagre que aconteceu na Páscoa, porque a ressurreição do Senhor Jesus, ele é a parte primordial da fé e da mensagem cristã. A ressurreição, juntamente com a cruz, eles são os temas principais do cristianismo. E a gente vai ver Pedro falando justamente sobre isso no seu discurso no dia de Pentecostes, né? Em Atos capítulo 2, Pedro começa a ministrar, Pedro começa a pregar, porque algumas pessoas acreditavam que os discípulos estavam falando em outras línguas, foram batizados com o Espírito Santo, mas na verdade estavam entendendo que eles estavam alcoolizados, eles estavam bêbados, e Pedro agora começa a defender os discípulos, a defender os seus companheiros e começa a pregar. E justamente em Atos 2:24, Pedro vai dizer: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E essa ministração, esse assunto pregado por Pedro no dia de Pentecostes, ela é tema para vários outros assuntos, e a gente vai ver em várias outras passagens, até mesmo em Atos, falando justamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus. A gente vai ver as cartas de Paulo falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus, porque ela é ponto primordial, é ponto fundamental para a fé cristã. Porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele ressuscitou, significa que tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse, vai se cumprir, porque ele ressuscitou, ele está vivo para garantir que tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, há de se cumprir. E a gente vai ver o Senhor Jesus, antes mesmo da sua morte, já ensinar os seus discípulos sobre a sua morte, sobre a ressurreição. A gente vai ver em Mateus capítulo 16 e o versículo 21, o Senhor Jesus falando: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas aos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A gente vai ver em Mateus 20, 18 e 19, o Senhor Jesus dizendo: eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para dele escarnecerem, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. A gente vai ver o Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 17 e 18, ele dizendo: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, e este mandamento recebi do meu Pai. E a gente vai ver em tantos outros relatos o Senhor Jesus falando que convinha que ele deveria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E no relato do qual nós fizemos, na leitura do qual nós fizemos em João capítulo 20, a gente vai ver que o Senhor Jesus já havia anunciado para os discípulos tudo que havia de acontecer, e no texto do qual nós lemos está acontecendo aquilo que ele havia ensinado, e os discípulos ainda não compreendiam a importância desse fenômeno, a importância daquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele, e que teria poder para mudar a história da humanidade. O fato que estava acontecendo diante dos discípulos era a prova mais importante de que o Senhor Jesus fez a expiação. Na sua morte ele fez a expiação pelo nosso pecado. Em Atos capítulo 13, do versículo 37 e 38, vai dizer: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção havia. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados.
a gente vai ver que a morte do Senhor Jesus, ao se entregar na cruz, ele faz a expiação. Ele paga o preço por nós. Os nossos pecados, as nossas iniquidades estavam sobre eles e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. O Senhor Jesus, ele foi o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento com Deus restabelecido, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus Pai. A gente vai ver na história da nação de Israel, no Antigo Testamento, era sacrificado um animal deveria morrer e através do sangue daquele animal, esse relacionamento pudesse ser restabelecido com a nação de Israel, para que eles pudessem estar mais perto de Deus, para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Um animal precisava morrer, mas no Antigo Testamento, a cada ano, um novo animal deveria ser morto. Um novo animal deveria ser sacrificado, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E aí nós vemos agora o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o plano A, e sempre foi o plano A para a redenção da humanidade, e se entregar na cruz. Porque ele já estava preparado desde a consumação dos séculos. Ele, como Cordeiro de Deus, já estava preparado desde o início de tudo, desde a construção de tudo, desde a criação de tudo. E ele se entregou para que nós pudéssemos ter a nossa comunhão restabelecida. A morte e ressurreição do Senhor Jesus, aquilo que estava acontecendo diante dos discípulos, era a prova mais importante de que o Senhor Jesus venceu a morte. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer: e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A gente vai ver o salmista dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus agrilhões? O Senhor Jesus venceu o pior dos inimigos, a morte, para que através da sua ressurreição nós pudéssemos ter vida em abundância e vida eterna. O que estava acontecendo diante dos olhos dos discípulos através da ressurreição era justamente a declaração de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e é Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, Paulo escreve dizendo: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E através do texto do qual nós lemos, a gente vai tirar alguns conhecimentos, alguns pontos importantes para a nossa vida, para aprendizado para as nossas vidas. O texto, João, quando escreve, começa relatando justamente que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro, e ela viu a pedra tirada, ela viu que a pedra estava removida. E assim inicia o início do relato de João, com Maria Madalena, trazendo a menção, a história de Maria Madalena, uma mulher que teve uma experiência única com o Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que expulsou os 7 demônios que existiam na vida dela, foi Ele que trouxe transformação, foi Ele que trouxe renovo, foi Ele que trouxe novidade de vida para Maria Madalena. E agora o que ela poderia fazer para retribuir, para devolver tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito por ela, justamente era o amar, era se entregar a esse amor pelaquilo que o Senhor Jesus fez por ela. Era justamente reconhecer aquilo que Ele fez e ninguém mais poderia fazer pela vida dela. O Senhor Jesus fez, e agora a retribuição de Maria Madalena era o amar, era se sacrificar por Ele, era se entregar totalmente a Ele. E o que Maria Madalena viu ao chegar no sepulcro é algo tremendo, de grande importância e relevância para a nossa vida, porque foi a primeira evidência visual da ressurreição do Senhor Jesus, a pedra removida.
A pedra não estava mais no seu lugar, e isso aqui é tremendo para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não precisava remover a pedra. Ele não precisava afastar a pedra para que ele pudesse sair do túmulo, para que ele pudesse sair daquele lugar. Mas porque então o Senhor Jesus removeu, na verdade ele removeu para que outros pudessem entrar. Não para ele sair, mas para que outros pudessem ter acesso, para que outros pudessem entrar, comprovar que realmente ele não estava mais ali, comprovar de que ele ressuscitou. Mas o ponto que eu quero trazer em evidência é justamente a pedra removida não impedia o Senhor Jesus de sair, mas a pedra removida permitiu que as pessoas, a humanidade pudessem entrar, permitiu que nós pudéssemos ter acesso, permitiu que nós pudéssemos chegar mais perto, permitiu que nós novamente pudéssemos ter comunhão, permitiu que a pedra removida permitiu que nós pudéssemos ter novamente o relacionamento com Deus. E quando o Senhor Jesus remove a pedra, ele nos possibilita a ressurreição, ele nos possibilita a vida eterna, ele nos possibilita relacionamento, ele nos possibilita a comunhão. E todos aqueles que acreditam que essa pedra foi removida jamais será confundido, jamais será enganado. Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 8 e 9, dizendo: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem crer que essa pedra foi removida jamais tropeçará nessa pedra. Quem crê que essa pedra foi removida tem acesso, tem comunhão, tem oportunidade de um novo caminho, um novo e vivo caminho foi aberto, porque essa pedra foi removida. E o que cabe a cada um de nós é crer, e o que cabe a cada um de nós é acreditar que Ele tem poder para remover a pedra daquele túmulo, e Ele tem poder para remover toda a pedra de tropeço que existe em nossas vidas. E quando o Senhor Jesus remove a pedra, Ele traz vida. Quando o Senhor Jesus remove a pedra, Ele abre o caminho para que nós pudéssemos entrar. Sabe que isso me faz lembrar? Me faz lembrar de Lázaro. João capítulo 11 vai justamente falar sobre a ressurreição de Lázaro. E a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele chega já alguns dias após a morte de Lázaro. E ele vai dizer para Marta: olha, não se preocupe, o seu irmão há de ressuscitar. E Marta, já compreendida, já tendo alguma compreensão dos ensinamentos do Senhor, vai dizer: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E o Senhor Jesus vai virar para ela e dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? O Senhor Jesus estava falando: olha, Marta, ele morreu, mas eu tenho poder para te dar a vida. Olha, Marta, ele morreu, ele está sepultado, mas eu tenho poder de ressuscitar aqueles que morreram. Olha, Marta, enquanto as pessoas estavam acreditando que não tem jeito, o Senhor Jesus chegou para mudar a história e para dar vida novamente a Lázaro. Aí ele vai ao sepulcro, ele chega diante do sepulcro e as pessoas estão falando: ei, não retira a pedra, ele já está morto, não retira a pedra porque não tem mais jeito. E o Senhor Jesus dá ordem para que a pedra pudesse ser removida, e ele dá a palavra de ordem a Lázaro dizendo: Lázaro, saia para fora. Lázaro venha novamente, Lázaro ressuscita, porque quando o Senhor Jesus retira a pedra, nós alcançamos vida, mas nós não só alcançamos vida, como Lázaro ressuscitou, porque Lázaro ressuscitou, mas o Senhor Jesus não tinha cumprido o projeto dele morrer e ressuscitar para nos dar a vida, e possivelmente Lázaro morreu de novo. Mas quando o Senhor Jesus retira a pedra após a sua morte, nós alcançamos vida eterna nele.
É incrível porque nos dias que nós estamos enfrentando, na história da humanidade, do qual nós estamos enfrentando, as pessoas estão com medo do vírus, estão com medo da morte, e a palavra do Senhor vai dizer: ei, não temam aquele que pode tirar a sua vida, que pode matar o corpo, antes se preocupem, antes temam diante daquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Aqueles que creem que o Senhor Jesus removeu a pedra, passarão da morte para a vida eterna. Se nós enfrentarmos o coronavírus e o coronavírus retirar o nosso fôlego de vida, é só uma passagem para que nós possamos viver a vida eterna que o Senhor Jesus prometeu a cada um de nós. Porque o Senhor Jesus já removeu todas as pedras para aqueles que crerem, para aqueles que acreditam que a ressurreição do Senhor Jesus é real, é verdadeiro. O Senhor Jesus já retirou toda a pedra e agora não tem impedimento para nós desfrutarmos a vida eterna com Ele, porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma pedra há de nos separar da vida eterna, do amor de Deus, de estar com o Senhor na eternidade. Nada é capaz de nos separar. Aí Maria Madalena vê o sepulcro aberto, e isso aqui é interessante porque Maria Madalena tinha tanto amor pelo Senhor Jesus, um amor tão grande que ela começa a interpretar as coisas de forma equivocada. Ela vai chegar no discípulo, chega diante de Pedro e vai dizer: olha, removeram a pedra, o corpo já não está lá, retiraram o corpo do Senhor Jesus e nós não sabemos mais aonde ele está. Não é um erro dela. O erro de Maria Madalena foi justamente amar demais, querer o bem do Senhor Jesus a todo custo, querer estar com o Senhor e cuidar dele a todo momento. Aí os discípulos, Pedro e João, vão correndo ao sepulcro onde estava o corpo do Senhor Jesus, e a gente vai ver que durante a corrida João vai na frente, Pedro talvez cansa um pouco mais e fica um pouco mais para trás, talvez porque João era o mais novo e essa pudesse ser uma explicação física do motivo do qual João foi na frente, mas aqui também nós temos um aprendizado espiritual para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor vai dizer que era como se Pedro ainda não estivesse reafirmado a sua devoção a Cristo. É como se a energia espiritual de Pedro estivesse ainda baixa. Pedro havia negado o Senhor Jesus e talvez esse peso de negar o Senhor Jesus ainda estava sobre ele, e ele não estava ainda firmado, restabelecido, a sua fé ainda não tinha sido solidificada, e agora ele fica um pouco mais para trás. Em Isaías 40:31, a palavra do Senhor vai dizer que os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. E o que nós vemos é Pedro se cansando. Não só nesse momento, mas a gente vai ver que a vida de Pedro ao longo da história, do relacionamento dele com o Senhor, dos ensinamentos dele, do Senhor Jesus para cada um deles, Pedro é aquele que vive uma montanha russa espiritual. Uma hora a fé está lá em cima, outra hora a fé está lá embaixo. Ele sempre está oscilando a sua fé, vivendo justamente essa montanha russa, e nesse momento aqui não é diferente na vida de Pedro, porque é o crer que faz a diferença para a nossa caminhada, é o acreditar que faz a diferença na nossa vida cristã, e Pedro não tinha ainda essa estrutura, essa base de crer, de acreditar, de tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha ensinado. E aqui a gente vai ver que Pedro vive essa montanha russa, mas que Pedro também ele traz algo importante para nós. Pedro, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece os seus erros. Pedro falha, mas ele sempre está disposto a reiniciar. Pedro erra, mas ele está sempre disposto a um novo recomeço. E isso aqui é interessante na vida de Pedro para cada um de nós. É reconhecer que falhamos, é reconhecer que temos erros, mas buscar acertar, buscar ir atrás, buscar o recomeço, buscar ver aonde falhamos e tentar acertar na próxima vez. E a gente vai ver que na vida de Pedro foi assim. Pedro
desce do barco, começa a andar sobre as águas até o Senhor Jesus, e no meio da caminhada ele começa a afundar e o Senhor Jesus está lá para erguer Pedro. Pedro, a gente vai ver que até mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus, Pedro está ainda oscilando. Nessa corrida, a gente vai ver quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos em uma das aparições no mar de Tiberíades. O Senhor Jesus está na praia, Pedro talvez por esse momento de escuridão na morte do Senhor Jesus, ele começa agora a querer voltar àquela velha vida que ele tinha antigamente de ser o pescador, enquanto o Senhor Jesus já tinha prometido para ele: Pedro, você vai ser pescador de homens. Pedro agora volta a pescar novamente, chama os discípulos para pescar, os discípulos vão com ele, eles voltam, e quando eles voltam, o Senhor Jesus ressurreto, ressuscitado, está na praia, e o Senhor Jesus pergunta para eles: vocês pegaram algum peixe? E eles vão responder: não pegamos nenhum peixe. Aí o Senhor Jesus fala para ele: Pedro, voltem novamente ao alto mar, lança a rede do lado direito, e assim vocês pegarão vários peixes. E quando Pedro chega lá, joga a rede para o lado direito, pegam novamente muitos peixes, é a segunda pesca maravilhosa, e eu vejo passando um filme na cabeça de Pedro, porque o Senhor Jesus já tinha dito essas mesmas palavras. Esse fato já tinha acontecido na vida de Pedro, e Pedro agora é como se passasse um filme, se lembrando da ordem do Senhor Jesus, se lembrando daquilo que o Senhor Jesus tinha falado para ele fazer, e agora ele está se lembrando. É como se eu pudesse ver e sentir o coração de Pedro angustiado, porque ele sabia que era o Senhor Jesus que estava na praia, porque as palavras foram as mesmas, o milagre foi o mesmo, e eu vejo o coração dele angustiado de saber que é Cristo que está ali, mas ele tinha negado, ele tinha abandonado, ele tinha voltado a pescar, enquanto o Senhor Jesus tinha falado para ele ser pescador de homens, e eu vejo o coração dele frustrado. Mas aí João, aquele o discípulo ao qual o Senhor amava, vai dizer para ele: Pedro, é o Senhor que está na praia. E ele não se aguenta. E agora ele se veste e ele se joga no mar e vai ao encontro do Senhor Jesus nadando. Ele não esperou que o barco chegasse novamente à praia. Ele se lançou no mar e ele foi à direção do mestre, porque ele errou, ele falhou, mas o Senhor Jesus estava na praia para dar um novo recomeço na vida de Pedro, e Pedro sabia disso, e Pedro queria estar perto dele, Pedro queria um novo recomeço, e Pedro queria reconhecer a sua falha diante do Senhor, porque ele era capaz de perdoar, e Pedro se lança ao mar. Sabe o que muitas vezes na nossa vida cristã está faltando? É nós nos lançarmos no mar e saber que o Senhor Jesus está na praia nos esperando para perdoar os nossos erros, para passar uma borracha nas nossas falhas e nos dar um novo recomeço e nos dar a oportunidade de uma nova caminhada, de iniciarmos. Ei, não fica com esse peso da culpa sobre você, se lança no mar, que o Senhor Jesus está te esperando para apagar os teus erros e te possibilitar um novo recomeço. Pedro se lança ao mar e chega diante do Senhor Jesus. Aí, na leitura do qual nós fizemos em João capítulo 20, Pedro fica para trás. João chega primeiro no túmulo, ele vê o lençol no chão, mas ele não entra. Pedro, como se buscasse a presença do Senhor Jesus naquele lugar, a presença dele, já chega e já vai entrando no túmulo, e agora eles vão presenciar que o Senhor Jesus não está lá, mas o lençol está jogado no chão, e o lenço que estava sobre o rosto do Senhor Jesus está dobrado em um lugar à parte. Eles comprovam que o Senhor Jesus não está ali, mas João, ao ver o lenço no chão, os panos no chão e o lenço em um lugar à parte, crê que o Senhor Jesus ressuscitou. Crê que o Senhor Jesus não está morto, ele vive. Ele está vivo para todo sempre. Amém. Aquilo já era o suficiente para comprovação para João de que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas o lenço estava à parte. E em algumas tradições, na tradição, alguns historiadores vão dizer que na tradição judaica, esse lenço
estava justamente representando o momento da refeição, quando um senhor estava à mesa se alimentando e ele colocasse próximo do lugar que sentou o lenço dobrado, significava que ele ainda não terminou a refeição. Ele poderia sair, mas o seu servo entenderia que aquele lenço dobrado significava que ele não terminou ainda, que ele voltaria outra vez para continuar a refeição. Outros historiadores vão dizer que essa ideia é falha, porque naquele tempo não existia lenço durante a mesa, não era assim que eles se limpavam, era justamente se lavando para a refeição. E eles vão dizer que há uma outra ideia, um outro entendimento, que era justamente o talit, né? Que era aquele pano, aquele lenço que os judeus utilizavam para oração, e se havia uma tradição que eles poderiam usar o lenço de outro, o talit de outro, para cumprir algum mandamento, cumprir alguma ordenança, e se esse talit tivesse dobrado, significava que a pessoa saiu, mas voltaria, e se esse lenço tivesse de qualquer jeito, significava que a pessoa, o dono do lenço, não estava mais ali. Eu não sei qual das traduções, qual dos entendimentos é correto, mas eu sei que o lenço dobrado significa que o Senhor ainda vai voltar. Significa que Ele ainda não terminou, que Ele vai voltar. Porque Ele nos fez a promessa de que um dia Ele voltaria para buscar cada um de nós para um lugar que Ele estaria eternamente e nós estaríamos com Ele. O lenço significa que Ele ainda vai voltar. E a ressurreição, ressuscitar dos mortos, descer à sepultura e pegar a chave do inferno na mão e vencer a morte e ressuscitar, é a comprovação de que nós também herdaremos vida eterna, que nós também ressuscitaremos juntamente com eles. João viu o lenço no chão, João viu o lenço dobrado e ele creu, e ele viu a comprovação para que ele pudesse crer, mas bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos, que não vimos, mas acreditamos. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 24, dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ei, o túmulo está vazio. Significa que o Senhor ressuscitou, e nós também, os que cremos, ressuscitaremos com Ele. Lá em Jerusalém existe o Santo Sepulcro, o local onde está, onde eles entendem que é o túmulo do Senhor Jesus. E até hoje, o túmulo está vazio. E até hoje, o corpo já não está lá, porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, e está vivo e viverá para todo sempre, e viverá eternamente. E aqueles que acreditam que o túmulo está vazio, que o Senhor Jesus ressuscitou, também viverá com Ele para todo sempre, para toda eternidade. O túmulo está vazio, e nós estaremos juntamente com o Senhor Jesus um dia para cumprir a grande promessa dele sobre as nossas vidas. Ele ressuscitou, e nós também, os que cremos, ressuscitaremos com Ele. Que você possa ter essa mensagem guardada no seu coração, que você possa se lembrar dessa Páscoa, do significado e do verdadeiro significado da Páscoa, a ressurreição, o túmulo vazio. E se Ele ressuscitou, todas as promessas se cumprirão sobre as nossas vidas. Se Ele ressuscitou, um dia Ele irá voltar para nos buscar e para nos levar para onde Ele estiver, para onde Ele está eternamente. Estevão viu aonde o Senhor Jesus está, à destra de Deus Pai.
João viu aonde o Senhor Jesus está, sentado no trono. E um dia nós estaremos juntamente com Ele. O túmulo está vazio. E essa é a maior evidência de que o Senhor Jesus vive para todo sempre. E um dia nós também viveremos eternamente com Ele. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para o teu coração, nessa tarde. E que você possa se lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez nesses 3 dias que se passaram, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter novamente a oportunidade de morar no céu. Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e te engrandecemos. Senhor, nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Tudo aquilo que o Senhor passou para que nós pudéssemos ter vida através do teu sacrifício. O sacrifício perfeito. O Senhor como Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Para que nós pudéssemos ter acesso ao vivo e novo caminho para estar diante de Deus. Senhor, que essa palavra possa transformar vidas nessa tarde. Que o verdadeiro significado da Páscoa possa reinar em cada coração nesse momento. E o Senhor possa dar vida e vida em abundância. O Senhor possa renovar, o Senhor possa restaurar o entendimento e a compreensão dos teus filhos, para que eles possam experimentar o sobrenatural do Senhor sobre a vida dele. Para que nós possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, uma morada eterna com o Senhor. Senhor, salva nessa tarde. Senhor, liberta dos enganos, da mentira, da falsidade, do coelhinho, do chocolate, do ovo de Páscoa. Senhor, liberta dessa fábula, desse engano e dessa mentira. E que nós possamos guardar em nosso coração a cruz, a ressurreição, a vida eterna, porque esse é o verdadeiro significado. Senhor, renova os teus filhos. Senhor, salva os teus filhos. É o que nós te pedimos nessa tarde. Que o Senhor abençoe cada vida, abençoe cada família e derrame sobre cada coração o teu grandioso amor, para que nós possamos olhar para essa história e acreditar que ela é real para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Antes de nós finalizarmos, gostaria de mandar um grande abraço para os nossos amigos que acompanham. E eu gostaria que você compartilhasse essa programação, compartilhasse essa mensagem, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos herdar o céu, herdar uma mansão celestial. Amém? Mandar um abraço para a Joana, que está acompanhando pelo Instagram, Márcia Bretas, Cris Souza, que Deus abençoe, amantes de doguinhos, Fluxo BR, o meu amigo Alans, que Deus abençoe grandemente você e sua família, que Deus abençoe poderosamente, a minha mãe que está acompanhando pelo Face, um grande beijo, mãe, um abraço para Querida Alves, para Sandra Freire, um grande abraço para meu amigo Rafael Mota, que Deus abençoe vocês poderosamente. Peço que vocês compartilhem, a gente vai estar salvando essa mensagem no IGTV, na nossa página no Facebook, na nossa fanpage, no YouTube também a gente vai estar compartilhando, e que você possa marcar os seus amigos para estar assistindo essa mensagem, amém? Que Deus abençoe você. A gente volta amanhã, terça-feira, ao meio-dia, com mais programa Intimidade com Deus, e amanhã tem novamente momento da palavra, momento de meditação da palavra, e eu tenho um encontro marcado, e que você possa agendar esse encontro amanhã ao meio-dia para ouvir um pouco mais da palavra de Deus, essa palavra que nos liberta e essa palavra que é verdade e é realidade para as nossas vidas. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.